Fala pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, professor César, e vou falar com vocês sobre as leis de Newton, que são 3. Primeira lei de Newton, conhecido como o princípio da inércia, é quando a gente estuda o quê? O comportamento de um corpo livre da ação de forças. A segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, vai estudar o quê? O comportamento de um corpo ao receber a ação de força. Terceira lei de Newton, conhecida como o princípio da ação e reação, estuda como os corpos trocam forças entre si. Tá? Bom, para isso agora eu vou explicar um de cada vez, bem devagar para você entender, tá? Então vamos começar lá pelo princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Bom, pessoal, a inércia é uma propriedade característica de um material. Todo corpo é constituído de matéria? Sim. Portanto, todos os corpos gozam do que mesmo? Da propriedade chamada inércia. Muito bem, pessoal. Em outras palavras, a inércia é a tendência dos corpos em manter sua velocidade vetorial. Espera aí, velocidade vetorial? O que é velocidade vetorial? Quando a gente fala de vetor, a gente tem que lembrar da intensidade, direção e sentido. Então, a velocidade tem que ser mantida constante, intensidade. A direção tem que ser mantida constante e o sentido tem que ser mantido constante. Estamos falando de uma grandeza vetorial, velocidade vetorial, tá? Eu poderia dizer isso de outra forma. Por exemplo, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Pronto. Se um corpo está ali parado, ninguém mexer com ele, ele vai continuar ali parado. Assim como todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Não é qualquer movimento, é retilíneo e uniforme, viu, gente? Ok? Ah, então agora estou entendendo. O movimento retilíneo e uniforme tem a ver com a velocidade vetorial. Sim. Se um corpo está a 50 km por hora, por exemplo, um ônibus. Você está dentro de um ônibus, numa viagem, você está de pé, né? Segurando naquelas barras de segurança, ou em cima ou aqui. Ele está a 50 km por hora com velocidade constante. De repente, por algum motivo, ele dá uma freada brusca. O que acontece com o seu corpo? Se teu corpo estava em movimento, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a mesma velocidade que tinha antes, a mesma direção e mesmo sentido. Tá? Outro exemplo. Aí você está no mesmo ônibus, ele está indo em linha reta. De repente, o motorista, muito apressado, faz uma curva. Espera um pouquinho, se você vinha com uma velocidade numa direção e num sentido, isso tem que ser mantido. Quando o ônibus vira, o que acontece com o teu corpo? Faz assim por quê? Porque ele queria continuar na mesma direção, no mesmo sentido, naquela linha reta, mas o ônibus virou. Então dá a impressão que você vai para o lado, mas não é não, foi o ônibus que virou e você quis manter a velocidade vetorial, a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Último exemplo. Você está parado na carona com alguém dentro de um carro porque o semáforo está vermelho, está fechado. Quando o sinal abre e fica verde, a pessoa que está conduzindo o carro acelera. O que acontece com o seu corpo? Se esse fosse um exercício de vestibular, ia ter uma alternativa falando:
Uma das alternativas ia estar assim, o teu corpo vai para trás. Não vai para trás não, cuidado, isso é pegadinha. Se você está parado esperando o semáforo abrir, qual a tendência do seu corpo? Ficar parado. Só que o carro foi para frente. E você quis ficar parado, só que com isso, o encosto do banco pressiona as tuas costas e você tem a impressão que está indo para trás. Não está não. Teu corpo estava parado, ele quer continuar parado. O carro é que foi para frente. Fechou? Muito bem. Falamos aqui do princípio da inércia. Gente, agora eu vou falar com vocês sobre a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Para isso eu vou apagar a luz, eu quero usar a luz agora, mas antes eu vou falar sobre esse conceito que eu coloquei em amarelo aqui. Força. Afinal de contas, falei de força aqui, falei de força aqui, falei de força aqui. O que é força? Olha só, é um agente físico que produz aceleração. Ou seja, é uma causa que tem como efeito a mudança de velocidade, a variação de velocidade. Entendi. Então, força é uma causa que produz uma variação na velocidade. E quando a velocidade varia, chamamos isso de aceleração. Tá certo. Ok. Então agora acho que a gente já pode partir para a segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Bom, então agora vamos lá para a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Bom, como eu já tinha mostrado para vocês, esse princípio, essa lei, ela estuda o comportamento de um corpo ao receber a ação de uma força. Já falei para vocês que força é um agente físico que produz aceleração. Então, peraí. A força é um agente que tem como causa a variação da velocidade. Sim, então força altera a velocidade. Isso mesmo. Quando a velocidade varia, surge a aceleração. Isso. Se um corpo está aqui, parado, a tendência dele é ficar parado. Até aí, primeiro princípio da inércia. O primeiro princípio da inércia funciona quando está livre de forças, tá? Bom, ou na verdade quando a força resultante é zero, tá? Bom, segunda lei de Newton é quando aparece a ação de uma força. Eu vou empurrar um corpo. Se ele estava parado, eu empurro e ele se movimenta, eu estou alterando a velocidade dele. Pronto. Se alterou a velocidade, surgiu a aceleração. Mais força, mais aceleração. Menos força, menos aceleração. Não tem força, não tem aceleração. O corpo não anda. Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem a equação da segunda lei de Newton, onde fala que força é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, força é uma grandeza vetorial, aceleração uma grandeza vetorial, que são diretamente proporcionais. Se eu empurro, ele anda. Se eu empurro forte, ele anda mais. Então, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, pessoal. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um duplica, o outro duplica. Se um diminui, o outro diminui. Se um é zero, o outro é zero. Sempre vão andar juntinhos. Eu tento te mostrar isso aqui. Tem um corpo. Se a gente aplica uma força para a direita, para onde o corpo vai acelerar? Para a direita. Tudo bem? Então, gente, tudo que acontece com esse cara, acontece com esse, obrigatoriamente. Tá? Um detalhe importante, eu vou até colocar essa aceleração aqui em módulo, ó. Módulo. O que é módulo mesmo? Por que módulo? Porque a aceleração é uma grandeza física. Quando a gente está falando da aceleração escalar, ela pode ser negativa. Mas espera um pouquinho. Eu não posso trazer o negativo para cá, por isso eu pus módulo.
Se eu deixar uma aceleração negativa aqui, vezes a força, ia dar uma força negativa. Não existe força negativa, gente. Se eu vou empurrar um corpo, ou ele anda ou não anda. Ele me empurrar ao contrário, não vai. Então pensa desse jeitão, tá? Ok? Não existe força negativa. Portanto, não use, na segunda lei de Newton, não use aceleração escalar negativa. Ok? Tá aqui. A unidade de medida. Vamos falar um pouquinho aqui da unidade? Vamos acompanhar a nossa fórmula. Força, né? Unidade da força. Como a gente mede massa no sistema internacional? Quilo, que multiplica a aceleração. Como a gente mede a aceleração no sistema internacional? Metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade do sistema internacional de força pode ser quilo vezes metro sobre segundo ao quadrado. Ou simplesmente a letra maiúscula N, em homenagem a Isaac Newton. Então, em homenagem a ele, criou-se a unidade N, que simboliza Newton, tá? Outra coisa, sempre que uma unidade de medida recebe uma abreviação em homenagem a alguém, uma pessoa, nome próprio tem que ser maiúsculo, ok? Não é homenagem a ninguém, minúsculos. Tudo bem, gente? Então, tá aqui a segunda lei de Newton. Agora, na próxima lousa, eu vou falar do último princípio, que é ação e reação. Vamos agora falar da terceira lei, princípio da ação e reação. Muito bem. Pessoal, para toda ação, existe uma reação. Tudo que sobe desce, e assim por diante. Bom, gente, um par ação e reação tem que obedecer tudo isso que eu escrevi aqui para vocês. Ação e reação. Obrigatoriamente, a ação e a reação têm que ter mesma intensidade, ou seja, mesmo valor absoluto. Um par de forças, ação e reação, tem que ter mesma direção. Um par, ação e reação, tem que ter sentidos opostos. Elas, a ação e a reação, têm que ser forças de mesma natureza. E, portanto, nunca se equilibram. Bom, vamos lá. Eu botei um exemplo aqui, é um exemplo clássico. Imagina que seja a superfície, aqui, a Terra. Não vou desenhar ela inteira, né? A Terra, o centro da Terra. Aqui tem um corpo apoiado. Esse corpo está apoiado. Muito bem. Existe uma força que atrai esse corpo para o centro da Terra, chamada força peso, que é uma grandeza vetorial. Muito bem. Mas toda vez que um corpo está apoiado ou em contato com uma superfície, vai existir uma força chamada normal. Força normal é a força que impede a penetração. Então veja só, tem um corpo ali. Se ele não passa dessa superfície da Terra, é porque essa superfície está impedindo. Caramba, então, porque existe um contato, sim. Então, peraí. Se essa força está impedindo aquele corpo de penetrar na Terra, então é uma força que vai para cima. Chamada normal, viu, gente? Nós vamos chamar essa força que impede a penetração de um corpo na superfície, é chamada de força normal. Muito bem, olha só. Agora eu te pergunto, esse par de forças constitui um par ação e reação? Bom, vamos ver. Tem mesma intensidade? Caramba. Tem mesma direção? Bom, na vertical, sim. Tem sentidos opostos? Sim,
um para baixo, outro para cima. São de mesma natureza? Não. São forças diferentes. Gente, força-peso é uma coisa, força normal é outra. A força-peso é uma força de campo. Olha só, esse giz branco está aqui na minha mão. Ele possui força-peso? Sim. E se eu abandonar, se eu tirar a mão, esse giz vai fazer o quê? Entrar em queda livre, vai cair. Durante a queda, ainda existe força-peso aplicada no giz? Sim. Ok, entendi. Isso é uma força de campo. Quando está apoiada existe, mas quando não tem contato existe também o peso. Legal. Força normal. Qual é mesmo o conceito da força normal? Força normal é uma força de contato. Só existe se um corpo estiver apoiado, estiver em contato com uma superfície. Então, nesse momento, o giz tem força normal? Sim. Quando eu tirar a mão e ele entrar em queda livre, esse giz terá força normal? Não. Não está em contato com nada. Então não são forças de mesma natureza. Força-peso é uma coisa, força normal é outra. Não constitui um par ação e reação. Por esse motivo, nunca se equilibram. Mas então, onde está a ação e onde está a reação? Vamos lá. Olha só. Se a ação é o peso vindo para o centro da Terra, então o centro da Terra vai reagir com o peso com a mesma força-peso, que eu posso chamá-la de negativa. Esse menos serve apenas para simbolizar que está no sentido contrário, viu, pessoal? Tá? Eu vou até tirar o vetor daqui para não ficar estranho. E aqui também. Tirar de tudo o vetor, vai. Ok. Então, para essa ação, olha a reação. Força normal. É uma força que a superfície aplica no corpo para cima. Onde é a reação disso? A força que o corpo aplica na superfície. Ó, a reação da normal onde estaria. Tá? Vamos supor que eu dou um chute numa bola. Ação, pé na bola. Reação, bola no pé. Tá? F com F, P com P, N com N, X com X. Beleza? A gente pode até representar assim, ó. Força do corpo A no corpo B é igual à força do corpo A no corpo B negativa. Esse menos é para simbolizar que está no sentido contrário. Ou eu poderia escrever diferente. Força do A no B é igual à força do B no A. Aqui nós temos um par ação e reação. Tá bom, pessoal? Então, para quem precisar de um reforço, eu vou depois gravar a resolução de exercícios. Vou colocar o link dos exercícios lá embaixo nos comentários, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado e até a próxima. Temos muito mais por aí. Valeu!